Deus meus, eis todo volta e manitem per omnium meum peccator, et acqui detesto quia peccandum. A casa da Rua Araguaia. Durante décadas, uma única casa em São Paulo conseguiu algo que nenhum criminoso, nenhum serial killer e nenhum culto religioso alcançou sozinho. Ela fez famílias inteiras fugirem no meio da madrugada, fez policiais se recusarem a voltar, fez padres abandonarem rituais e deixou um endereço marcado para sempre na memória coletiva da cidade. Rua Araguaia. Nos anos 1970, antes da internet, antes das redes sociais e antes das câmeras em cada bolso, o caso da casa da Rua Araguaia se espalhou da forma mais poderosa possível. Pelo boca a boca, pelos jornais impressos, pelos programas de rádio e pelos relatos sussurrados em filas de padaria e pontos de ônibus. Antes de continuar, já se inscreva no News Web Doc, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um caso real que aterrorizou uma rua inteira no Brasil. Ative o sino, porque se você sair no meio deste vídeo, talvez nunca descubra o que realmente aconteceu dentro dessa casa. Tudo começou como uma simples mudança. Uma família comum, pai, mãe e 2 filhos pequenos, decidiu se mudar após adquirir o imóvel por um valor abaixo do mercado. Algo que parecia apenas uma oportunidade rara em uma cidade que já começava a se tornar cara e caótica. A casa era antiga, mas estruturalmente sólida, com paredes grossas, portas de madeira pesada e um quintal que transmitia uma sensação estranha de abandono. Mesmo estando limpo, nenhum registro oficial indicava algo fora do normal. Não havia ocorrências policiais recentes, não havia registros de mortes documentadas no imóvel, não havia processos judiciais associados ao endereço. No papel, era apenas mais uma casa antiga em um bairro comum, mas havia algo que não constava em nenhum documento. Desde a primeira noite, a sensação era de não estar sozinho. A mãe relataria anos depois que o silêncio da casa não era normal. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio pesado, opressor, como se o ambiente estivesse em constante expectativa. Na segunda noite começaram os ruídos. Passos no corredor, lentos, arrastados, deliberados, sempre após as 2 da manhã. O pai se levantou diversas vezes, acreditando que fosse algum dos filhos andando pela casa, mas nunca havia ninguém. As portas permaneciam fechadas, as crianças dormiam profundamente, e o som simplesmente cessava quando ele acendia a luz. Na terceira noite, objetos começaram a mudar de lugar. Cadeiras afastadas da mesa, talheres encontrados no chão da cozinha, quadros levemente tortos nas paredes. Nada quebrado, nada violento, nada que indicasse vandalismo. Era como se alguém estivesse apenas avisando que estava ali. A primeira manifestação realmente perturbadora aconteceu na semana seguinte. Durante o jantar, uma das crianças começou a chorar sem motivo aparente. Quando a mãe se aproximou para acalmá-la, ouviu claramente uma voz masculina, grave e firme. Não vinha da televisão, não vinha da rua, não vinha de nenhum cômodo específico. A voz parecia sair das próprias paredes da casa. A frase foi curta, seca e direta. Saiam daqui. O pai tentou racionalizar o ocorrido. Pensou em interferência elétrica, eco, sugestão psicológica, estresse da mudança. Mas naquela mesma noite, algo aconteceu que quebrou qualquer tentativa de explicação lógica. Um dos quartos foi trancado por dentro. A chave estava do lado de fora da porta. O filho mais velho começou a gritar desesperadamente, dizendo que alguém estava no quarto com ele. A maçaneta não girava. A porta só se abriu depois de vários minutos de força e desespero, sem que houvesse qualquer dano visível à fechadura. Após o episódio do quarto trancado, a família não conseguiu mais dormir. As crianças passaram a se recusar a entrar em determinados cômodos,
especialmente o corredor que ligava os quartos à sala, dizendo sentir frio repentino e uma sensação constante de que alguém estava parado atrás delas. Na manhã seguinte, marcas começaram a aparecer nas paredes internas da casa. Não eram rachaduras comuns nem infiltrações. Eram riscos longos, verticais, como se algo tivesse sido arrastado com força pelas superfícies. O pai tentou apagar as marcas com tinta, mas elas reapareciam dias depois, no mesmo lugar. Os vizinhos começaram a notar mudanças no comportamento da família. Luzes acesas a noite inteira, janelas fechadas mesmo em dias quentes, discussões constantes. Uma vizinha relatou ter ouvido gritos vindos da casa em uma madrugada, seguidos por um silêncio absoluto. Quando a polícia foi chamada pela primeira vez, os agentes entraram no imóvel esperando encontrar um caso de violência doméstica ou invasão. Nada foi encontrado. Nenhuma pessoa estranha, nenhuma porta arrombada, nenhum sinal de luta. Mesmo assim, um dos policiais afirmou sentir tontura e forte dor de cabeça enquanto permanecia no interior da casa, pedindo para sair minutos depois. Com o passar dos dias, os fenômenos se intensificaram. Objetos começaram a ser arremessados sem explicação. Copos caíam sozinhos da mesa, portas batiam com força suficiente para estremecer a estrutura. As crianças passaram a relatar a presença de um homem que não tinha rosto definido, apenas uma sombra escura, que ficava parado no canto dos quartos observando em silêncio. Em uma das noites mais críticas, a mãe acordou com a sensação de estar sendo sufocada. Ela descreveu sentir um peso enorme sobre o peito, incapacidade de se mover e uma respiração quente próxima ao seu rosto. Quando finalmente conseguiu gritar, o peso desapareceu instantaneamente. No dia seguinte, marcas roxas surgiram em seus braços e no pescoço. A situação saiu do controle quando a família decidiu abandonar a casa temporariamente e passar alguns dias na casa de parentes. Ao retornarem para buscar roupas e documentos, encontraram o interior completamente revirado. Móveis deslocados, armários abertos, colchões fora do lugar. Nenhuma janela havia sido forçada. Nenhuma porta apresentava sinais de arrombamento. O relógio da sala estava parado exatamente às 2h17 da manhã. Foi nesse ponto que o caso chegou à imprensa. Um jornal local publicou uma pequena nota descrevendo a residência como uma casa onde nada parece funcionar como deveria. A reportagem atraiu curiosos, investigadores independentes e membros da igreja. Um padre foi chamado para realizar uma bênção no imóvel. Durante a oração, segundo testemunhas, a temperatura caiu drasticamente. Velas se apagaram sozinhas e um estrondo foi ouvido vindo do fundo da casa. O padre interrompeu o ritual e se recusou a continuar. Ele teria dito apenas que aquele não era um caso comum e que a casa parecia ocupada. A família nunca mais dormiu ali. A casa foi fechada, mas os relatos continuaram. Vizinhos passaram a ouvir passos no quintal durante a madrugada, mesmo com o imóvel vazio. Luzes eram vistas acendendo sozinhas. Pessoas que tentaram ocupar a casa posteriormente desistiram em poucos dias. A Rua Araguaia começou a ganhar fama. Motoristas evitavam estacionar em frente ao imóvel. Crianças atravessavam a rua para não passar perto do portão. A casa não precisava mais de moradores. Ela já tinha histórias suficientes para se manter viva. À medida que a fama da casa se espalhava, pessoas de diferentes perfis começaram a aparecer na Rua Araguaia. Não eram apenas curiosos em busca de histórias de terror, mas jornalistas, estudantes de psicologia, padres, pastores, parapsicólogos e até policiais aposentados que diziam já ter ouvido falar daquele endereço anos antes. Alguns afirmavam que a casa já havia sido abandonada outras vezes, sempre após períodos curtos de ocupação, mas que esses episódios nunca haviam ganhado atenção suficiente para virar notícia.
Com a casa vazia, os fenômenos não cessaram. Pelo contrário, tornaram-se mais evidentes. Moradores das casas vizinhas relataram que o barulho de passos era ouvido mesmo quando não havia ninguém no interior do imóvel. Em certas madrugadas, batidas ritmadas vinham das paredes, como se alguém estivesse tentando se comunicar de dentro para fora. Um vizinho afirmou ter visto uma figura escura parada na janela do segundo andar, imóvel, observando a rua, mesmo sabendo que a casa estava oficialmente lacrada. A imprensa passou a tratar o caso com cautela, evitando o termo assombração, mas usando palavras como fenômenos inexplicáveis e ocorrências anômalas. Uma equipe de televisão conseguiu autorização para entrar no imóvel durante o dia. As gravações mostraram uma casa aparentemente comum, mas os próprios repórteres relataram desconforto, sensação de náusea e dificuldade para permanecer em determinados cômodos. Durante a filmagem, um ruído alto interrompeu a gravação, vindo do corredor dos quartos. Nenhuma explicação foi encontrada. A matéria foi ao ar e teve repercussão imediata. Pessoas começaram a relatar experiências semelhantes em outras casas, mas sempre mencionando a Rua Araguaia como referência principal. Foi nesse momento que investigadores independentes decidiram passar uma noite inteira dentro da casa. Equipamentos foram levados, gravadores de áudio, câmeras, sensores improvisados. Durante a madrugada, registros captaram batidas sem origem identificável, variações bruscas de temperatura e vozes distorcidas, que pareciam sussurrar palavras incompreensíveis. Um dos investigadores abandonou o local antes do amanhecer, afirmando sentir uma pressão intensa na cabeça e uma sensação de pânico incontrolável. Ao amanhecer, encontraram marcas novas nas paredes, mais profundas do que as anteriores, como se algo tivesse sido arrastado com força ainda maior. Com o aumento da exposição, autoridades passaram a considerar a casa um problema de ordem pública. Curiosos se aglomeravam, o trânsito era afetado e moradores reclamavam do medo constante. A casa foi novamente lacrada, desta vez com maior rigor. Mesmo assim, os relatos continuaram. Pessoas diziam ouvir vozes quando passavam pelo portão, sussurros que pareciam chamar pelo nome. Se até aqui você acha que isso é só mais uma lenda urbana, pare um segundo. Deixe o like agora e escreva nos comentários se você acredita que forças espirituais podem se manifestar em casas comuns. O próximo relato muda completamente tudo o que a polícia, os vizinhos e até a imprensa acreditavam sobre a casa da Rua Araguaia. Outros afirmavam sentir uma tristeza profunda ao se aproximar, sem motivo aparente. Com o passar dos anos, o caso foi perdendo espaço na mídia, substituído por novas notícias, novos medos, novas histórias. Mas a casa permaneceu, nunca reformada, nunca demolida por completo, sempre presente como uma cicatriz no bairro. A Rua Araguaia seguiu sua rotina, mas o endereço carregava um peso diferente. Aqueles que viveram os acontecimentos nunca falaram abertamente sobre tudo o que presenciaram. Alguns se mudaram, outros preferiram o silêncio. Mas uma coisa permaneceu clara para todos os envolvidos. A casa não estava vazia quando a família chegou, e não ficou vazia depois que eles saíram. Com o passar do tempo, pesquisadores começaram a investigar não apenas a casa, mas o terreno onde ela havia sido construída. Arquivos antigos da prefeitura, registros de cartórios e documentos esquecidos revelaram que aquele lote havia mudado de mãos diversas vezes ao longo das décadas, quase sempre após períodos curtos de ocupação. Algumas famílias sequer chegaram a permanecer mais de alguns meses. Em registros mais antigos, datados do início do século XX, surgiam referências vagas a uma residência anterior no mesmo local, destruída após um episódio nunca totalmente esclarecido. Havia menções à violência doméstica extrema,
mortes não registradas oficialmente e um silêncio conveniente nos documentos seguintes. Um pesquisador independente afirmou ter encontrado relatos orais de que o local teria sido usado por um curto período como abrigo improvisado para pessoas marginalizadas, incluindo doentes mentais e indivíduos considerados perigosos pela sociedade da época. Não existem provas formais disso, apenas relatos fragmentados. Mas muitos acreditam que o terreno absorveu uma carga de sofrimento contínuo ao longo dos anos. Outros levantaram a hipótese de práticas ocultistas realizadas na região, durante períodos em que São Paulo ainda era menos urbanizada, quando rituais religiosos e supersticiosos eram realizados longe dos olhos das autoridades. Nenhuma dessas teorias pôde ser confirmada, mas todas apontavam para o mesmo fato inquietante. Algo no local parecia se repetir, independente de quem ocupasse a casa. Décadas após o auge da repercussão, a casa da Rua Araguaia continuava sendo evitada. Corretores se recusavam a anunciá-la. Possíveis compradores desistiam após visitas rápidas, relatando mal-estar, tontura ou medo irracional. Houve tentativas de reforma, mas todas foram abandonadas antes da conclusão. Trabalhadores relataram ferramentas desaparecendo, quedas inexplicáveis e acidentes frequentes. Um deles afirmou ter ouvido claramente alguém chamar seu nome dentro da casa vazia. Com o tempo, a residência entrou em estado de deterioração, mas nunca chegou a ser completamente demolida. Sempre havia um impedimento burocrático, uma mudança de plano, um abandono repentino. Para os moradores mais antigos da região, isso não era coincidência. Eles afirmavam que a casa não aceitava ser apagada, que de alguma forma ela precisava permanecer ali. Crianças cresceram ouvindo histórias sobre o endereço. Adultos evitavam passar em frente durante a noite. Motoristas aceleravam ao cruzar aquele trecho da rua. Mesmo sem manifestações constantes, o medo persistia. A casa não precisava mais agir. Sua reputação fazia o trabalho por ela. Até hoje, pessoas afirmam sentir uma presença ao se aproximar do local. Uma sensação de estar sendo observadas, avaliadas, como se o próprio imóvel reagisse à curiosidade humana. O caso da casa da Rua Araguaia nunca teve uma explicação definitiva. O que ficou foram relatos, testemunhos e um endereço que se recusou a ser apenas mais um. Talvez o mais perturbador em toda essa história não sejam os ruídos, as vozes ou as aparições, mas o padrão. Sempre que alguém tentou ocupar aquele espaço, algo aconteceu. Como se tivesse aprendido, ao longo do tempo, a expulsar qualquer um que ousasse chamar aquele lugar de lar. A pergunta que permanece não é se a casa era assombrada, mas sim por quem, ou por quê. E se algo realmente ficou preso ali, talvez o silêncio atual não seja sinal de paz, mas apenas de espera. Porque algumas casas não precisam de moradores. Elas já estão completas. Se depois de tudo isso você ainda está aqui, então essa história também te marcou. Inscreva-se no News Web Doc, porque existem outros casos no Brasil que nunca deveriam ter sido esquecidos. E alguns deles continuam acontecendo até hoje. Compartilhe este vídeo com alguém que acha que casas assombradas não existem. E nos vemos no próximo Arquivo Proibido. Deus, ex totum optima nitem per omnium eum peccator.